Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea. Questão 93. Por que o inferno deve ser eterno? O arrependimento só pode vir da graça. Se Deus não envia uma graça ao Espírito, fazendo-o perceber o mal cometido, não pode haver arrependimento sobrenatural. Sem a graça, um demônio pode entender que foi uma má decisão ter se rebelado, pois tal decisão lhe causou males, portanto tem sido um tolo. Mas o arrependimento sobrenatural é qualitativamente outra coisa. Não é apenas um ato de nossa compreensão, é um dom de Deus enviado ao Espírito para que dobremos os nossos joelhos e peçamos de coração perdão a Deus com humildade. Sem essa graça invisível, tem lugar a dor de uma decisão errada, mas sem pedido de desculpas. Corresponde a admitir o erro que se cometeu, mas com soberba. Os demônios podem até admitir que sua escolha os levou aos sofrimentos, mas nem por isso param de odiar a Deus. Deus não envia nenhuma graça de arrependimento aos demônios. Houve um tempo em que ainda lhe foi concedida uma última, mas agora não há mais. Os demônios sabem que o último trem partiu e não há mais nenhum outro, nem por toda a eternidade. É nesse sentido que podemos dizer que os demônios foram abandonados por Deus, pois o Criador abandonou-os para sempre. Como se vê, a eternidade da pena não é dada por uma decisão divina arbitrária, uma vez que ela é aplicada àqueles que se perderam e não quiseram mais voltar. Muitas vezes, muitos cristãos consideram que Deus é demasiadamente severo por impor a condenação eterna e não percebem ser Ele Deus que foi abandonado e que é dado exatamente o que eles querem. Alguns, ao lerem isso, pensarão: pois eu, por mais que peque, não quererei afastar-me de Deus, sempre quererei pedir perdão. E com tal pensamento ficam tranquilos, sem sair do pecado. A esses há que lhes dizer que ninguém que está condenado por toda a eternidade pensou que o estaria algum dia. Se uma pessoa continua no pecado, esses pecados levar-lhe-ão a outros pecados piores, e esses a outros piores, e finalmente não irá mais pedir perdão. É o que acontece com os consumidores de droga. No princípio, eles eram todos pessoas normais, que quando viram os casos mais extremos se perguntaram como era possível chegar a tal necessidade e fragilidade, pois o mesmo acontece com o pecado. Todo condenado achou que não chegaria a traspassar certos limites. Deus abençoe.